bem-vindo a mais um Papo de Psi. Eu sou a Mariana. Eu sou a Lidiane. E hoje falaremos sobre esgotamento mental. Um tema interessante para a gente conversar nessa época de pandemia. Muitas pessoas estão falando sobre isso. Será que você já se sentiu assim? Esgotado, cansado? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Esgotamento mental. O que será isso? Esgotamento mental é um tipo de cansaço que se refere muito ao trabalho. E aí você que está pensando, mas eu não trabalho fora de casa, então não tenho possibilidade de ter isso. Mas vale lembrar que trabalho é qualquer ação humana que exige um esforço. Então você que trabalha em casa também pode estar propenso a ter esgotamento mental. E acho importante, Lid, a gente colocar por que nós decidimos falar sobre esgotamento mental nesse nosso terceiro episódio. Nós temos ouvido muitos relatos de pessoas que dizem estarem cansadas, esgotadas por conta de todo o estresse que esse isolamento por conta da Covid, não só o isolamento, mas também toda a situação que vem sendo gerada por conta da pandemia Covid-19. Sim, o esgotamento mental, né, e justamente porque a gente vem num tempo muito acelerado, que tudo é produção, e muita produção a nível intelectual, então é muito fácil disso acontecer com a gente. E principalmente nesse momento de pandemia, que a gente precisou reorganizar a nossa rotina e que de uma hora para outra muitas das pessoas que trabalhavam fora de casa precisou trazer o seu trabalho para dentro de casa, e como não tem muito bem esses limites, talvez, claro, entre agora é o momento de trabalhar, agora é o momento de ter o lazer ou estar com a família, isso deu uma bagunçada e pode sim ter provocado, aumentado o nosso nível de cansaço mental, de exaustão mental e esgotamento mental. Até porque, para que se tenha uma boa qualidade de vida, é importante saber separar o momento do trabalho, o momento do lazer, o momento da família. Mas isso não é ideal, não é o que a gente está vivendo hoje. No hoje, esse espaço que você está falando virou o espaço do fazer tudo. De comer, de trabalhar, de descansar, de ter o lazer. Então, eu vejo que, como você falou, Lid, que a rotina precisou se adaptar. Isso gerou um movimento de energia, demandou muita energia das pessoas. E acabou que, por demandar tanta energia assim, as pessoas acabaram ficando um pouco cansadas, não tem energia mais para fazer outras coisas, tem que gastar tanta energia reorganizando esse espaço, esse novo modo de ser, que a energia para as outras atividades acabou ficando um pouco escassa. Você concorda com isso? Sim, ficou escassa e, ao mesmo tempo, já que a gente está num momento que provoca uma certa insegurança, isso bagunçou, inclusive, o nosso sono, né? O nosso momento de descanso. E o sono, ele é fundamental justamente para que essa parte do descanso ela seja mantida. Então, um dos sintomas também do esgotamento mental é justamente a insônia recorrente e o sono que não é reparador, aquela sensação que você dormiu, mas parece que não dormiu. É o sono que não descansa. Então, esse é um dos sintomas. E outra situação que temos observado nesse período de pandemia, a falta de memória. Você se esquece com facilidade, de forma recorrente, o nome das pessoas e o nome das coisas. E também a falta de concentração. Sabe aquele texto que você começa a ler e depois tem que voltar no parágrafo porque você já não consegue lembrar o que estava lendo, o que foi lido? E também
quando você vai fazer algo, para pensar o que você ia fazer. Isso são sinais de esgotamento mental. Pois é, Lid, então, como você está falando de alguns sinais que podem ir aparecendo aos poucos sobre o esgotamento mental, eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa que me mandou via WhatsApp. Então, aproveitando, né, se você está aí escutando a gente e quer mandar alguma pergunta sobre os temas, ou sobre outras, ou se tiver sugestões para a gente conversar aqui no Papo de Psi, você pode enviar lá pelo meu Instagram, @marianovоспsi, ou pelo Instagram da Lid. Fala aí o seu Instagram, Lid. @Lidiane Gouveia, psicóloga. Então, sempre no dia ou um dia antes da gente gravar esse episódio, nós vamos abrir uma caixinha de texto para você mandar suas dúvidas sobre o tema. E agora eu vou perguntar, não, agora eu vou colocar aqui uma pergunta que foi feita, então, na data de hoje, sobre esgotamento mental. Então, como essa pergunta foi feita para mim, quem vai responder ela é a Lid. Então, vamos lá, Lid. Ó, a pergunta é a seguinte: o esgotamento mental acontece primeiro de fora para dentro ou de dentro para fora? Então, quando essa pessoa me mandou essa pergunta, como psicólogo não se contenta com algumas coisas, vai investigando um pouco mais, eu só perguntei para essa pessoa, pedi para que me explicasse um pouquinho mais o que era dentro e o que era fora, e a pessoa explicou. Fora são as pessoas, trabalho e dentro, cabeça. E aí, Lid, o que você acha dessa pergunta? Eu acredito que o cansaço ele começa dentro, mas ele só se torna perceptível quando está fora. Porque nós temos muita dificuldade de perceber o nosso cansaço interno mesmo, as nossas dificuldades internas. Mas quando chega a ponto da gente perceber isso, quando está fora, é sinal que talvez já esteja muito elevado esse esgotamento mental, esse cansaço mental. Porque como o esgotamento mental ele está relacionado com o trabalho, um dos sintomas também, dos sinais, é que a pessoa ela começa a achar que o seu trabalho não tem valor, começa a desvalorizar e negativar o seu trabalho. Mas isso já vem somando, né? Pequenas situações. Quando chega nesse ponto, é sinal que está muito intenso. Então, você está me dizendo que os sintomas eles podem começar dentro por conta de outros motivos da pessoa, mas quando eles aparecem fora, quando eles já estão refletidos no mundo externo, é porque a pessoa precisa olhar para aquilo com urgência. E lembrando que especificamente o esgotamento mental, ele se volta muito para essa questão do trabalho. Tanto é que o nome, né, a síndrome de burnout, ele é justamente para caracterizar vou dizer, um transtorno ou um cansaço mental. Crise de exaustão que a pessoa tem, né? Mesmo que seja cuidar de uma pessoa em casa. Porque agora, nesse momento de reclusão, o cuidado com as pessoas próximas, ele ficou mais, não necessariamente mais exaustivo, mas ele ficou mais intenso. E aí, pensando nisso, Lid, antes da gente começar a gravar aqui o nosso podcast, eu dei uma olhadinha lá no Twitter sobre alguns posts que falavam usavam a hashtag exausta. E aí, no meio disso, eu achei um post de uma pessoa que falava que, por conta da quarentena, ela estava tendo aula, fazendo aula ao vivo, o irmão mais novo também fazendo aula ao vivo no mesmo horário, e ela tinha que fazer a aula dela, ajudar o irmão a assistir a aula dele. Além disso, cuidar da casa, estudar, cuidar dela mesma, dormir 8 horas por dia, se alimentar bem, e ela se expôs que isso não está sendo nada fácil, que ela está exausta. Acho que tem um pouquinho a ver com isso que você acabou de falar, né? Sim, por isso que essa questão da pandemia mexeu muito. E mexeu justamente com essa parte intelectual, com essa questão do esforço mental que tem que ser feito justamente para assimilar conteúdo, para memorizar conteúdo, para a nível de aprendizado. Então, se tem uma exaustão e um processo de aprendizagem,
é claro que isso vai dar muito errado, porque o processo de aprendizagem, ele pede que a nossa capacidade de memorização, de assimilação, de atenção esteja ali em equilíbrio, para que a gente consiga assimilar o que está sendo aprendido, o que está sendo passado, o conhecimento que está sendo passado. E claro que você pode falar isso melhor do que eu, né? Exato, eu ia falar sobre o Piaget, que ele pontua isso na sua teoria, que existem os estágios para o aprendizado e que precisa de um tempo para assimilação, depois um tempo para a acomodação, e depois de que um conhecimento ele é acomodado, um novo conhecimento ele pode ser assimilado de novo. Então, isso é até orientado para quem está estudando para vestibular ou para concurso, que não adianta passar horas seguidas estudando o mesmo conteúdo, porque o nosso cérebro ele tem um limite. Chega uma hora que não absorve mais nada, não assimila mais nada. Então, perceba, quando uma pessoa está estudando, aprendendo um conteúdo novo, ela estuda. Dá um tempo, vai descansar, vai fazer uma coisa, vai tocar um violão, vai assistir uma série, vai dar uma voltinha na rua. Passado um tempo, ela volta a estudar, aquele conteúdo ficou muito mais fácil de ser compreendido. Já percebeu? E já aconteceu isso com você? Ficar martelando, tentando entender uma coisa, martelando, martelando, martelando. E aí você para, larga aquilo de lado, depois volta. E aí parece que foi feito um passo de mágica, que você compreendeu tudo aquilo que você não estava compreendendo antes. Sim, e até mesmo é bom a gente falar que a capacidade do adulto de memorizar é no espaço de 20 minutos. Depois disso, ele já começa a se perder um pouco. Então, para quem está nesse processo de estudar, que seja para vestibular, concurso, algo nesse sentido, o interessante é justamente estudar em 20 minutos, parar um intervalo pequeno e voltar, justamente para que seja assimilado esse conteúdo. E a gente também precisa de tempo para assimilar essa nossa nova rotina, esse nosso novo modo de viver e de ser. Acho que, sim, o que tem gerado muita exaustão é querer levar essa nossa nova vida nos mesmos moldes que ela se encaixava antes, querer encaixar aquele padrão anterior aos novos moldes que nós temos hoje. A nossa nova realidade é o que a gente está vivendo agora. Se essa nova realidade vai se estender e vai permanecer, é outra história. Mas nesse momento a gente tem exatamente isso: pessoas cuidando, pessoas trabalhando em casa, pessoas estudando em casa, pessoas permanecendo em casa o tempo todo, pessoas convivendo com a família dentro de casa e às vezes faltando esse espaço, mas essa é a nossa nova realidade. E aí nós precisamos arrumar formas de lidar com esse cansaço mental para que de fato a gente não pire de uma vez, né? E aí que entra a questão que a gente precisa fazer atividades que permitam esse relaxamento, que permitam reduzir o nível de estresse. E aí são aquelas atividades tanto lúdicas, que no caso seria a leitura, a música, a dança, palavras cruzadas, ou algo nesse sentido. Não dá também para ficar sobrecarregando o nosso cérebro com atividades muito pesadas, densas, complexas. Então, deixa o cérebro respirar, deixa ventilar. Eu acho que é importante quando a pessoa se percebe, quando ela já notou, epa, tô sentindo aqueles sintomas que a Lidiane do Papo de Psi falou. Tô me sentindo cansada, com falta de memória, tô me sentindo ansiosa, durmo e não consigo descansar. Então, acho importante quando a pessoa começa a perceber esses sintomas, que ela pense nessas atividades que você pontuou, mas especialmente dá um tempo para ela. Seguindo aquela linha lá dos posts do Twitter, teve uma pessoa que postou assim, que na data ela queria
tirar o dia para ela, queria descansar, brincar com os cachorros e não pensar em nada. Como isso é importante e como é difícil em tempos atuais a gente se colocar para fazer nada sem se criticar, sem se julgar. Eu acho que a autocobrança é um fator muito pesado e que favorece o esgotamento mental. Sim, a gente precisa aprender a ter o ócio. E a gente acha que o ócio é ruim. Por que não? Às vezes no ócio a gente encontra as soluções para muitas questões, encontra a paz que a gente estava procurando num monte de coisa e não estava achando. O ócio ele tem a sua função, o descanso, o ficar à toa, ele tem a sua função e a sua finalidade. Só que nós somos ensinados que não, que isso não é bom. Não é bom não ser produtivo. Não é interessante não ser produtivo. E a gente tem que produzir o tempo todo. E aí vem aquela questão, né? Produzir para quê? Produzir para quem? Qual que é o sentido daquilo que eu estou fazendo? E eu acho que essa foi uma ideia que foi lançada muito no início da quarentena, que já que se teria tempo de sobra, então, vamos estudar, vamos aprender coisas novas. E peraí, será que está tendo mesmo tempo de sobra? Será que estão considerando tempo de sobra o tempo do ócio, o tempo do descanso? Essa produtividade que foi muito falada e aconselhada no começo da pandemia e do isolamento social, eu vejo muito que foi uma forma de negação da situação. A seguinte ideia: vai passar logo e logo a gente volta ao normal, então vamos continuar produzindo e aprender novas habilidades. Depois que a gente viu que a situação não ia voltar ao normal e que estava se estendendo mais do que a gente tinha imaginado, começa o momento de assimilação, inclusive de se questionar essa produtividade. Para quê? Qual que é o sentido dessa produtividade? E houve um repensar sobre essa produtividade justamente porque muitas pessoas não estavam em condições de produzir, porque ainda estavam na tentativa de assimilar o que havia acontecido. O que foi que aconteceu em meados de março. Acaba que o esgotamento, ele priva a pessoa das energias. Então, a pessoa pode se sentir até muito culpada por ser que ela tenha um pouco mais de tempo do que ela tinha quando ela ia trabalhar fora de casa. Mas a pessoa não tem energia. E aí ela pode se sentir culpada por não estar otimizando. Eu acho que a palavra que nós vamos ter que repensar depois que isso tudo passar, ou der abaixar um pouco aí esses níveis de preocupação, é essa questão do otimizar. Como assim otimizar? Às vezes a gente se pega fazendo várias coisas ao mesmo tempo para dar tempo de fazer tudo. E aí vem a sua pergunta, né? Para quê? Qual que é o objetivo de tudo isso que a gente tem feito? Tá, porque assim, se para você tá bem, você tá buscando aquilo, porque tá te relaxando, porque tá te dando um certo alívio para descarregar as tensões, ótimo. Mas se você tá fazendo aquilo porque você se sente culpado por estar um tempo ocioso, aí é hora de repensar. É hora de rever as suas atitudes, porque aí já entra naquela questão de talvez ter uma autocobrança alta. Então, eu acho importante, Lid, mais do que produzir coisas, trabalho, que nesse momento seja um convite para autorreflexão, para fazer coisas consigo. Essa semana eu postei lá no meu Instagram sobre atividade com argila, que eu trabalhei com um paciente à distância.
Então, as atividades manuais são muito importantes para quem está se sentindo esgotado mentalmente e fisicamente. E aí não precisa ser uma atividade grandiosa, mas uma atividade como essa, manusear uma argila, confeccionar algo ali sem pretensão, fazer um desenho. Isso não é só coisa de criança, gente. Quem está escutando a gente aí, o nosso público é de adultos. Então, isso não é só coisa de criança. É importantíssimo usar qualquer recurso artístico para trabalhar com esgotamento mental. E acho importante aquilo que você falou um pouquinho atrás, Lid, que não é ficar colocando mais atividade mental, se cobrando para aprender alguma coisa nova ou ler alguma coisa relacionada ao seu trabalho. É Dá um tempo, descansar um pouco a sua cabeça e ter esse contato com a vida através do seu corpo, através desses recursos que podem ser os recursos artísticos, recursos de expressão. E eu tenho observado velhos hábitos retornando, e não motivados pela pandemia, mas pessoas que estão cuidando de plantas, e você inclusive gosta, né, disso, você tem plantas, pessoas cultivando hortas em pequenos espaços, pessoas bordando, pessoas fazendo crochê, tear. Essa reconexão, essa volta de velhos hábitos, essa volta ou esse resgate do passado. Esses eram hábitos das nossas avós, das nossas mães, que devido à era tecnológica foram sendo esquecidos, deixados de lado, mas que eu percebo que vem ressurgindo, sendo resgatado. Isso é interessante justamente porque a tecnologia não é algo ruim. Olha o que estamos fazendo aqui. Mas ela precisa ser equilibrada justamente com esses trabalhos manuais, com esse resgate, com essa conexão. E aí, quem está escutando a gente pode pensar: ai, Mariana e Lidiane, eu não sei fazer nenhuma atividade manual, eu sou péssima. Mas não precisa ser bom. É disso que a gente está falando. E não está falando de ter um outro trabalho. Relaxar um pouco. De aproveitar, de fazer simplesmente por fazer, não é o fazer com a lógica de que, nossa, eu tenho que ser um artista, eu tenho que ser o fenômeno nesse trabalho. Não, é o fazer para se conectar. E lança um desafio aqui, Lid, então, para quem está escutando a gente, a fazer alguma atividade manual nesses dias e postar e marcar a gente lá. Marcar, então, com a hashtag Papo de Psi Atividade Manual. Então, quem está escutando, eu desafio a executar alguma dessas atividades. Brincar com alguma coisa, se distrair, mas lembrando que não é artístico, como a Lid pontuou. E para que vocês não fiquem sozinhos nessa, eu e a Lidiane também vamos fazer e vamos compartilhar com vocês depois, certo, Lid? Certo. Mas agora então, voltando à minha lembrança, enquanto a gente estava falando, Lid, você estava falando dessas atividades aí, eu me lembrei de uma imagem da infância e eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu lembro que eu nem sabia ler ainda. E minha irmã sempre gostou muito de música, então estava minha irmã, uma amiga na sala de TV de casa, escutando um disco de vinil, e elas olhavam, pegavam a capa do disco de vinil e lá vinha um encarte, no encarte vinha a letra da música. Então elas cantavam olhando a letra da música, apreciando a letra da música. E eu nem sabia ler direito. Eu pegava também o encarte e ficava lá cantando, fingindo que eu estava lendo, sabe? As pessoas, e eu me coloco no meio disso também, colocam muito para cozinhar, para tomar banho, para trabalhar. Mas e o parar para escutar a música e aquilo que a música quer dizer, aquilo que ela tá te tocando? A gente não faz isso mais, né? Não. Com a famosa desculpa e justificativa, não tenho tempo para isso. É interessante pensar o quanto a gente prioriza, às vezes, voltando no esgotamento, pensando no trabalho, como a gente prioriza o trabalho e não prioriza essas pequenas coisas que são extremamente reenergizantes.
Eu acho que para pensar em esgotamento mental, a gente tem que pensar em soluções para eles. E ao longo do tempo, nós fomos nos desconectando, mas aos poucos nós somos novamente chamados para se conectar e para retomar essa aventura. Que bonito isso, né, Lid? Um chamado para reconexão. Mas aí eu falei sobre quando isso não está a nível patológico. Mas e quando isso já está patológico, Lid? Quando esse esgotamento, essas pequenas atividades de reconexão, elas já não são mais suficientes por si só. São importantes, mas ainda mas não só elas agora são necessárias, é importante que tenham outras intervenções. Então, quando já está no nível patológico, aí entrar com intervenção medicamentosa, que no caso, psiquiatra, né, que vai fazer essa prescrição médica e acompanhamento psicológico. Porque, claro, isso foi, digamos, a gota d'água, mas tem mais questões, então precisa ser verificado, isso vai ser verificado no processo terapêutico com o psicólogo, mas precisa também, para que esse equilíbrio bioquímico aconteça, então é necessário a medicação nesse momento, até mesmo para reequilibrar essa questão do sono, da atenção, da concentração, da memória. Então, já são essas duas intervenções, assim, não tem outra forma. Pois é, e eu acho importante pontuar também que geralmente a pessoa que chega nesse estado de esgotamento patológico é porque muitas vezes ela não se respeitou, não respeitou o próprio tempo, se atropelou, passou por cima dos próprios limites. E a pessoa que está acostumada a levar esse ritmo, quando se depara, às vezes, com um processo psicoterapêutico, um acompanhamento psiquiátrico que não traz soluções imediatistas, isso pode criar uma resistência, pode gerar medo. E aí, a pessoa que busca uma solução imediata para tudo na vida também vai buscar uma solução imediata para o tratamento, sendo que o tratamento precisa ser feito com cuidado, a longo prazo e respeitando o tempo de cada um, né? E é justamente por não ter respeitado o próprio tempo que às vezes chegou nessa situação. Lembrando que não é questão de se culpar nesse momento, se caso tem já um esgotamento mental a nível patológico, mas é buscar meios para que consiga reverter essa situação, porque é possível reverter. Lógico que não vai ser imediato, não vai ser do dia para a noite, mas é possível reverter. E aí, pensando nessa história do tratamento, tem mais uma pergunta aqui, Lid, que foi mandada pelo Instagram, que é a seguinte: e se o tratamento não surtir efeito? Tem algum plano B? Surtir efeito. Essa pergunta é bem ampla, bem vaga, mas eu vou tentar responder. O surtir efeito, para mim, está relacionado à questão da expectativa. Qual que é a expectativa que a pessoa tem em relação ao tratamento? Ela tem a expectativa de que o tratamento vai ser no estalar de dedos? E se for essa expectativa, realmente isso não vai acontecer e não vai surtir efeito. Porque o processo terapêutico, ele precisa que a pessoa esteja implicada naquilo, no seu processo. Até mesmo porque o processo terapêutico ele acontece no tempo da pessoa e não no tempo do profissional. Então, se a pessoa está muito na dúvida, naquela, piso ou não piso, falo ou não falo, acredito ou não acredito, não se implica no processo terapêutico, não vai surtir resultado. Então, eu não acredito que o tratamento não funcione. Eu acredito que talvez não esteja no tempo daquela pessoa. Talvez possa ser uma questão também de imediatismo. E é
fantasma que ronda muitas pessoas, né? Ronda a nossa sociedade atual. A questão do imediatismo, de querer melhoras e resultados imediatos, e não é assim que isso acontece. Então, se a gente pudesse resumir um pouco esse nosso papo de psi de hoje, para lidar com o esgotamento mental, respeite o seu tempo. Procure atividades que te reconectem com a sua essência. Volte a olhar para si e calma. É isso. Então, Lidy, está muito bom o nosso papo, mas por hoje a gente fica por aqui. Pessoal que nos acompanhou até aqui, que já assistiu os outros episódios, muito obrigado, continue com a gente. E na próxima semana nós teremos um papo de psi especial com uma entrevista. Será o nosso novo quadro, Papo de Psi Entrevista, com uma convidada super especial. E se você quer saber um pouco mais sobre isso, acompanhe a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @marianaalvespsi. Meu Instagram é @lidianegolveia-psicóloga. E não se esqueça, siga o Papo de Psi nas principais plataformas. E toda quarta-feira teremos um episódio novo para você escutar de onde estiver e quando quiser. Um grande abraço e até mais. Beijos para você, boa semana e até a próxima.